Boa noite, alunos. Quanto tempo, não é? Espero que a virada de ano de todos tenha sido excelente e que juntos possamos iniciar o ano de 2021 com novas conquistas, novos projetos, né? Com uma expectativa de um ano melhor, tá? Agora, né, recapitulando os nossos estudos, nós estamos na aula 8, tá? E na aula 8 eu vou dar uma pincelada no que nós já vimos. Por quê? Corrigindo, né, os exercícios de vocês, algumas coisas não ficaram claras, tá? Então eu vou, né, recapitular a matéria que já tinha sido dada, tá bom? E vou passar exercícios, tá? Esses exercícios são para complementar pontos que vocês perderam, tá bom? Peço que todos façam e entreguem, né, na secretaria do Teorema, tá bom? Vocês têm uma semana para entregá-los, né? Até a próxima aula, tá? Então, de hoje até a próxima aula, ok? Vamos lá, então. Quando falamos, né, de saúde mental, falamos de uma área de conhecimento que, mais do que diagnosticar e tratar, é um conjunto de ações, né, que visam a prevenção e a promoção referentes à restauração, reabilitação, reinclusão do paciente no seu contexto social, tá? É, Nas últimas aulas, nós vimos sobre a história da loucura, né? De onde surgiu o contexto de saúde mental, como que esse contexto de saúde mental foi mudando ao longo dos anos, né? E eu vou dar uma pincelada nisso agora, tá? Então, eu falei de saúde mental. Psiquiatria. Psiquiatria é um ramo da medicina aplicado às alterações psíquicas, ao diagnóstico, ao tratamento e à profilaxia de doenças mentais, tá? Então, doença mental e psiquiatria, elas andam juntas, tá? A psiquiatria, como eu já disse em outras aulas, é um ramo da medicina específico para o estudo, né, e o tratamento da doença mental, tá? Os registros, né, de distúrbios mentais são antigos, são cerca de 2000 anos antes de Cristo. A história, né, a história da loucura, era considerada de origem sobrenatural. Os portadores, por vários séculos, foram asilados em hospitais psiquiátricos fechados, cuja finalidade era esconder o que não se devia ser visto. Hoje em dia, isso ainda acontece. Menos que naquela época, menos que ao longo dos anos, né? Dos anos passados, mas sim, ainda acontece, tá? E com isso, né, temos as obras de Hipócrates, que era o pai da medicina, né? Que é considerado um dos pais da medicina. E aí vem a descrição da histeria, né? Que é uma doença psíquica, como eu disse em aulas passadas, né? Que era considerada algo eh, de, de um problema do útero, né? Problema de falta de relação sexual, dentre outras coisas. Tá? Diagnosticada em mulheres, né? Mulheres numa idade para casamento, ou viúvas, já estudamos isso. Tem a melancolia, né? Que era descrita como um quadro de tristeza recorrente do excesso da bile negra circulante. E em Roma, né? É, Galeno discordava da tese de migração uterina, que era o caso da noção de Hipócrates sobre histeria, e afirmava que retenção de líquido feminino pela abstinência sexual é o que causava um envenenamento do sangue, originando convulsões. Então, Hipócrates tinha uma visão sobre histeria, Galeno discordava dessa visão, e ainda assim, a histeria era vista como uma doença de cunho, né, sexual, né, por falta de relações sexuais, tá? E que era causada em mulheres na idade de se casar, tá? E um dos tratamentos indicados na época era que a mulher se casasse.
tá? E assim, pela primeira vez, né, surgiu uma nova concepção em relação aos doentes mentais, tá? Porque antes o doente mental, né, como eu já disse em outras aulas, ele era visto como aquela pessoa eh, que tinha uma doença mental realmente visível, sabe? Uma deficiência, algo nesse sentido. Mas quando se descobre a histeria, né, em mulheres, ela era em qualquer faixa etária, em qualquer eh, ciclo social, tá? Em qualquer faixa da sociedade. Então, não eram só em pessoas que você via, né, uma deficiência ou algo nesse sentido. Podia acontecer com qualquer pessoa. E aí, eh, nesse sentido, né, a Idade Média foi um período de grande expansão do cristianismo e em que há a modificação da atitude para com os doentes mentais, ou seja, as explicações místico-religiosas são retomadas. Então, o doente mental começa a ter outra característica. Ele é uma pessoa que, de um lado, né, era uma pessoa mágica, mística, que tinha o poder de falar com os deuses, mas também era uma pessoa que, ao longo dos séculos, foi caçada, porque não era condizente com o que a religião dizia, tá? E com isso, né, o progresso científico somente foi retomado no final do século, quando surge a fundação de locais para o cuidado de doentes mentais, com uma atitude mais humana e esclarecida. A psiquiatria, então, surge de uma nova corrente em relação aos transtornos mentais, que segue os caminhos da medicina, recebendo um reconhecimento internacional e o estabelecimento de um sistema moderno de estudos. Então, a partir daí, né, o doente mental, a saúde mental, as doenças de cunho mental, né, elas passam a ser vistas de um outro ângulo, de uma outra forma, e começam a ser estudadas realmente. Então, não é de acordo com o que o achismo popular, o que a sociedade ditava mais, era de acordo com pesquisas. Eh, os hospitais, né, eh, para doentes mentais crescem em número e, com isso, o abandono, os maus tratos, a sedação, o isolamento, resultados da indiferença, que não permite o desenvolvimento do respeito, né, e iniciativas mínimas do paciente. Então, o paciente não tinha poder nenhum de voz, nem de querer ou não o tratamento. Se fosse constatado que ele tinha uma doença mental, ele tinha que se tratar e ponto. Ele era obrigado. E com isso, ele era abandonado pela família, ele era maltratado nessa instituição, vivia sedado, né? Muitas das vezes em isolamento total, tendo contato com uma ou duas pessoas da equipe só, né? E ele era tratado com total indiferença, tá? E aí, no século XX, né, surgem os primeiros movimentos da reforma psiquiátrica, tá? Isso no mundo, tá, gente? A reforma psiquiátrica, ela vem nascer, né, ela vem trazer um objetivo de superar esse estigma de institucionalização, tá? E para além disso, né, esses estudos são importantes porque antes o doente mental, né, a pessoa que tinha um problema mental, ele era visto como uma pessoa que nunca poderia voltar a viver em sociedade, poderia voltar a fazer coisas normais do dia a dia, né? Mas com essa revolução no tratamento, ele é visto como uma pessoa que dá conta, que consegue, tá? Eh, e com isso, a cronificação dos doentes mentais, né? Uma pessoa para sempre incapacitada, ela diminui, tá? Ele pode estar incapacitado naquele momento, pode estar, tá? Mas com o passar do tempo, com o atendimento, né, próprio, ele consegue sim se adaptar e ser uma pessoa que consegue viver em sociedade, tá? Surgem também denúncias e críticas diversas no Brasil nos anos de 1970, mais ou menos, tá? Que vem junto com o exemplo, né, dos trabalhadores em saúde mental. É, com essas denúncias, né, o MTSM
começou um movimento de reforma que teve o significado de mudança no modelo de tratamento. No lugar do isolamento, o convívio com a família e a comunidade, ou seja, pretendia-se que, em lugar de hospitais psiquiátricos fechados, fora dos olhos da comunidade, fora dos olhos de todos, fossem criados serviços territoriais de atenção psicossocial e de base comunitária, tá? No estado de Minas Gerais, né, falei nas últimas aulas, contamos hoje com mais de 80 serviços substitutivos, mais de 30 serviços de residências terapêuticas, mais de 12 centros de convivência, em torno de 300 equipes de saúde mental na atenção básica, tá? Mais de 10 associações de usuários e familiares. Então, assim, tem a atenção básica, a média e a alta. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, tá? A atenção básica são os ESFs, PSFs, a UPA, né? Aquele primeiro contato que a sociedade, nós, o paciente, tem com o serviço de saúde, tá? É, a média, né? São serviços mais elaborados, a alta são serviços de acolhimento mesmo. Então, vamos falar disso mais para frente, tá? Mas, nas primeiras aulas, eu dei uma pesquisa referente a isso, né? E é, a pesquisa não foi tão profunda, tão esclarecedora, né? Quanto eu pensei que seria, quanto eu achei que vocês se interessariam, tá? Por isso estamos recapitulando essas aulas e por isso vou, né, mais para frente tem exercícios referentes a essas aulas. Por quê? Vocês, enquanto enfermeiros, né, enquanto profissionais de enfermagem, têm que entender o lugar que a saúde mental fica. Pode ser, sim, que vocês nunca trabalhem com paciente de saúde mental. Pode acontecer? Pode. Mas é necessário ter esse ponto de vista e entender o lugar que ocupa, tá? E com isso, os portadores de distúrbios mentais eram vistos como um transtorno para a sociedade, tratados de forma generalizada. Então, era doente mental, era doido, era louco, ia se tratar. Não tinha o CID, né? Aquilo, o que que ele tem? Ele tem tal coisa. O que que ele tem? Ele tem tal coisa. Então, não era assim. Ele era louco, pronto e acabou, tá? Como se fossem objetos periculosos, todos agressivos e perigosos, portadores de doença sem cura, né, cujo único tratamento eficaz era a institucionalização. E o que na prática não funcionava bem assim. A pessoa era institucionalizada, era tirada dos olhos da sociedade, porém, né, nem sempre ela era tratada, tá? Somente durante a Conferência Nacional de Saúde, os profissionais de saúde e sociedade civil começaram a debater e a questionar o modelo excludente, né, o que excluía essas pessoas, tá, das instituições de saúde mental. Juntamente com a Constituição de 1988, surgiu um espaço para elaboração e aprofundamento das leis referentes à saúde mental. Também demos uma pincelada nas leis nas últimas aulas, o que é muito importante vocês gravarem, até para possíveis concursos e coisas nesse sentido, tá? Essas leis são importantes. Em 1992, ocorreu a segunda Conferência de Saúde Mental, onde foi resgatada uma proposta anterior de substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede de serviços descentralizada, hierarquizada, diversificada nas práticas terapêuticas. Vamos para frente. Somente, né, em 6 de abril de 2001, foi sancionada a Lei 10.216, que estabelece a extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição por instituições como unidade de saúde mental em hospital geral, né? Emergência psiquiátrica em pronto-socorro geral,
Unidade de Atenção Intensiva em Saúde Mental, em regime de hospital dia, seria o CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, tá? Dele derivam, né? O CAPS A, é o CAPS AD, álcool e drogas, o CAPS I, que é o CAPS infantil, tá? Serviços territoriais que funcionem 24 horas, pensões protegidas, lares abrigados, centros de convivência, cooperativas de trabalho e outros serviços que preservem a integridade desse cidadão. E na segunda Conferência de Saúde Mental foi discutido o direito à divulgação e à educação. A propaganda de fumo e álcool, agrotóxicos, né? Medicamentos deveria ser limitada ou eliminada dos meios de comunicação, tá? Esses meios de comunicação, eles atingem pessoas em massa, né? TVs, rádios, jornais. Então, deveria ser feito um debate, né? Foi feito um debate sobre os problemas das drogas, a fim de minimizar notícias distorcidas. Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas na época que vocês provavelmente eram crianças, é, propaganda de cigarro, né? Que era uma coisa interessante, legal, usual, para você se sentir membro de um grupo. Era comum, né? É, medicamento também, em rede aberta, televisão, também eram comuns, né? Hoje já diminuiu bastante, né? Mas a tendência é que isso diminua cada vez mais, tá? O movimento da reforma psiquiátrica defendeu modificações na CLT, né? E nos estatutos de funcionários, de todos, englobando todos os tipos hierárquicos, né? Funcionários públicos, municipais e estaduais, tá? Além dos federais. No intuito de preservar a saúde mental da classe trabalhadora, tais como diminuição, né, da jornada de trabalho, descanso durante a jornada cotidiana, né? Diversificação das atividades. E com isso foi criado o Comitê de Saúde e a CIPA, avaliação dos condicionantes de fadiga e tensão psíquica, modificação das condições negociadoras, tá? Duração da jornada semanal, né? Então, antes, o profissional entrava dentro do hospital e não sabia que hora que sairia. E com essa modificação na CLT, né, ele tem uma carga horária, tá? Estabilidade provisória e preservação do emprego. É, vale lembrar, né, vamos voltar um pouquinho aqui, vale lembrar que em 1993, durante o terceiro encontro nacional de entidades de usuários e familiares de saúde mental, foi elaborada a Carta de Direitos dos Usuários e Familiares de Saúde Mental, tá? Quando se fala, né, em organização da assistência, né, a primeira coisa que se assimila são os aspectos administrativos, que é muito importante, sim. Mesmo porque, sem ter alguém administrando isso, o terceiro encontro ele não seria, né, feito, né? Esses usuários não conseguiriam, esses usuários e familiares não iam conseguir se estruturar para reivindicar os seus direitos, que é algo muito importante, né? E para cobrá-los também, né? Porque não adianta você ter direitos e você não cobrar os seus direitos, tá? Lembrando que esse usuário de saúde mental, ele vem de todo um histórico onde ele foi esquecido, onde ele foi estigmatizado. Então agora ele volta tendo um lugar em sociedade, tá? E aí, quando a gente fala, né, em organização dessa assistência, né, não é só a parte administrativa. Trata-se de uma dimensão que vai envolver não somente esse aspecto, mas também o cuidado, ou seja, a produção à saúde mental, tá? E com isso vem a questão do acolhimento, que é o que eu tenho falado para vocês, né? Quase todas as aulas. Acolhimento é a dimensão primária de todo o processo de assistência,
né? Assistência é assistir mesmo, né? O paciente, a família, né? Sendo uma etapa imprescindível para um adequado e bem-sucedido atendimento. Dela participam toda a equipe de saúde, incluindo o porteiro, o motorista, o auxiliar administrativo e o funcionário de limpeza. Então, esse acolhimento, né, ele pode ser feito por várias pessoas da equipe, tá? O acolhimento compreende a admissão no serviço ou encaminhamento a outro que atenda às suas reais necessidades. Atendimento imediato em casos graves ou agendamento de horário, quando se pode esperar, tá? Em uma equipe mínima de saúde mental, em unidade de saúde, deve-se compor pelo menos um psicólogo, né, e um psiquiatra. Evidentemente, né, trabalhando em parceria com o generalista, com o clínico geral, o assistente social, o técnico de enfermagem, entre outros. Então, essa seria a equipe mínima, né? O sonho de quem trabalha em saúde mental é ter uma equipe ampla, né? Vários profissionais trabalhando junto, em conjunto, para o bem maior do paciente? Sim, é sim. Mas por hora, a realidade é essa, tá? Já os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossociais, tem equipes de composição mais diversificada. Ele conta também com psicólogo, psiquiatra, assistente social, mas aí nele, né, tem os terapeutas ocupacionais, né, profissionais de enfermagem e uma equipe de apoio, tá? Pode ser que isso varie de cidade para cidade, de CAPS para CAPS? Pode variar, sim, apesar que tem normativas, né, diretrizes que essas unidades, esses equipamentos têm que seguir. Então, não dá para abrir um CAPS e colocar lá um psicólogo e pronto. Não é assim. Então, tem uma diretriz, tem uma equipe mínima para trabalhar, tá? E com isso, né, para o alcance de uma maior efetividade nos serviços de saúde mental, é necessária a elaboração de um sistema de informação para a área, para que assim se torne mais fácil o gerenciamento do setor e a programação das ações voltadas para os principais problemas. Isso vem facilitar muito o processo de decisão dos gestores, pois seria visualizado o alcance e os problemas de trabalho, tá? E com isso, né, é, em saúde mental, são possíveis ações de prevenção e promoção. Entretanto, essas ações devem se dar em torno de melhorar as condições de atendimento com medidas tais como aumentar o número de unidades ambulatoriais de atendimento, né? Capacitar melhor os profissionais, tá? Não é porque a pessoa, né, formou em psicologia que ela está pronta para o resto da vida. Então, ela tem que estar sempre se capacitando, né? Sempre estudando, sempre melhorando para conseguir dar ao paciente, né, o melhor tratamento possível, tá? É, não é só o profissional que trabalha nessa área, ou o psicólogo que trabalha nessa área de saúde mental, tá? Em qualquer área, o melhor seria que esse profissional estivesse sempre em busca de capacitações, tá? Mas isso é previsto também, né, em conselhos, né? A capacitação do profissional, isso é previsto, tá? Então vamos lá. Capacitar melhor os profissionais, a fim de que possam, inclusive, fazer o número de prescrições de medicamentos, né, o menor número, que o medicamento seja usado sim, mas não como alternativa principal, e sim auxiliando outras alternativas já tentadas, tomadas em andamento, né? Oferecer uma abordagem multidisciplinar, então são vários profissionais trabalhando juntos, não apenas o médico da equipe, né? Não apenas o psicólogo, não apenas a TO, a terapeuta ocupacional, mas sim uma equipe que trabalha em conjunto e que fala a mesma língua, tá? E oferecer maior facilidade de acesso a quem necessite de ajuda psicoterápica, tá? Porque às vezes a pessoa precisa só de uma terapia mesmo, de um psicólogo, e ela não vai chegar de fato a precisar de medicação, tá? Oficinas terapêuticas, né?
quando a gente fala em promoção de saúde, em CAPS, é, nós temos que falar das oficinas terapêuticas, que são super importantes, né, para esse trabalho, tá? Temos que considerar também a reabilitação psicossocial como um processo que facilita ao usuário com limitações a sua melhor reestruturação de autonomia de suas funções na comunidade. Por quê? Durante muitos anos, séculos, né, essa pessoa portadora de transtorno mental, né, portadora de algum problema de cunho psicológico, né, ela foi tirada da sociedade e seus direitos foram tirados dela. Então agora ela vem, né, num outro lugar, né, tendo que se reestruturar e isso também tem que ser pensado, né, até a autonomia da pessoa de ir e vir, né, de comprar algo na padaria, de comprar algo no supermercado, de ir no posto de saúde, né, marcar uma consulta. Então isso é uma autonomia. É uma coisa que para a maioria de nós, né, é muito comum. Mas para esse usuário visto antes como um problema, né, é uma conquista, é um ganho, tá? Então tem que ter esse olhar também. Oficinas terapêuticas, elas vêm caminhar no sentido de permitir ao indivíduo o encontro e a afetividade com outras pessoas em sofrimento psíquico, tá? O estabelecimento de cuidado consigo mesmo e o exercício de cidadania, promovendo a expressão de liberdade através de inclusão pela arte, determinando a finalidade político-assistenciada à clínica, né? Político-social assistenciada à clínica. Uma dica de filme importante para vocês é Nice da Silveira, tá? Ela é uma médica, né? Hoje ela já está bem senhorinha já. Ela é uma médica que mudou essa visão, né? Nos anos de 1970, mais ou menos, se eu não estou enganada. Do olhar com o portador de sofrimento mental. E ela criou, né, uma médica dentro do hospital psiquiátrico, criou oficinas terapêuticas, então eles podiam se expressar através da arte, tá? Isso foi visto como loucura na época. E por ela ser mulher, ela pensou nessas coisas, e isso pelos outros colegas, né, na época dela de profissão. Mas ela vem com um outro olhar. E a partir daí, né, a partir de uma luta diária, de uma busca, né, pela identidade desse paciente, ela conseguiu. Então, hoje, oficinas terapêuticas, né, de arte e inclusão social são tidas, né, nesses locais de reestruturação para o paciente como essenciais, tá? Então, fica a dica de filme, Nice da Silveira, excelente filme. Com isso, né, temos o centro de convivência, que são serviços em que o usuário escolhe participar em determinados dias e horários de atividades que ele gosta. Então, teve uma época nesse serviço, né, de convivência, nesse centro de convivência, que o paciente fazia fuxico. Era a moda, era fuxico. Então, assim, ele queria ir fazer fuxico, ok, ele ia. Aí tinha pintura em tela, então ele também poderia ir. Tinha pintura em forro, em pano de prato, ok. Oficina de cartão, oficina de feltro. Então, assim, essas oficinas, né, são muito importantes. Como também tem alguns centros de convivência que tem oficina de saúde, de cuidados pessoais. Então, vai ensinar a pessoa que tem que cortar um cabelo, tem que fazer uma barba, né, tem que lavar o cabelo, tem que cortar a unha, passar um esmalte. Então, assim, são cuidados básicos que esse usuário não tinha acesso, não conseguia fazer, mas que com as oficinas terapêuticas ele consegue. Ele é ensinado, ele é ajudado, né? Ele é cuidado, tá? Então ele é acolhido. Então esse lugar dele, desse acolhimento, desse cuidado, ele existe e é muito importante. As moradias, né? Correspondem aos chamados serviços residenciais terapêuticos, tá? Não é hoje, né? No Brasil, algo fácil, algo que realmente
tem em todas as cidades, em todos os municípios, mas existe, tá? E funciona na prática. É mais difícil, mais complexo? Sim, mas existe e funciona. Trata-se de uma forma de reinserção social de usuários cronificados, né? Aquele usuário que por anos ficou dentro de uma instituição, né? Internado, mas que teve seus vínculos sociofamiliares perdidos ou seriamente prejudicados. Vínculos são construídos no dia a dia. Então, se essa pessoa fica longe da família, longe das pessoas que ela mora, o vínculo vai ser perdido, vai ser prejudicado. E aí entra essa equipe, né? Entra toda uma equipe de saúde mental, né? Toda a equipe mesmo, para tentar reaver esses vínculos, para tentar formar novos vínculos. E quando isso não tem acesso, não tem jeito, o último, ou um dos últimos tratamentos, né? Seria a reinserção dessas pessoas em sociedade, mas acolhidas ainda, assistidas ainda, né? Por residências terapêuticas, tá? Agora, eu vou passar algumas questões, tá bom? Para vocês fixarem esse conteúdo. Então, eu peço, né, que vocês ponham o nome, tá? De vocês, por favor. Escrevam a pergunta e embaixo a resposta para mim, tá? E deixem na secretaria até a próxima aula, tá bom? É para fixar mesmo o conteúdo, o que eu vou passar agora. Então, vamos lá. A número 1, relacione psiquiatria versus saúde mental. Nas últimas aulas, algumas dessas perguntas já apareceram. E eu coloquei de novo, porque muitas respostas ficaram vagas ou então ficaram desconexas, tá? Então eu peço que vocês parem, né? Tirem um tempo, leiam, releiam, assistam às outras aulas, se possível, tá? E respondam com calma. Então vamos lá. Número 1, relacione psiquiatria versus saúde mental. Então você vai colocar: psiquiatria enquanto saúde mental ponto, ok? Defina psicopatologia. Ah, eu acho que psicopatologia é o estudo de alguma coisa. Não. A psicopatologia é definida por. Aí sim, responde. Número 3, como era considerada a loucura na antiguidade? Falamos disso agora há pouco na aula de hoje também. 4, o que significou a Idade das Trevas para a psiquiatria? Tá? Lembra lá da Bile Negra? Tá por ali. Descreva sobre a Revolução Psiquiátrica. Tá? Então, a Revolução Psiquiátrica aconteceu tal, com ela mudou isso, isso e isso. Tá? Já número 6 é qual o objetivo. Então, você vai descrever o que foi a Revolução Psiquiátrica. E no número 6, vocês vão escrever qual o objetivo. Então, da reforma psiquiátrica. Revolução psiquiátrica número 5. Reforma psiquiátrica número 6. Teve uma revolução primeiro, antes de vir uma reforma. Com a revolução foi pensada a reforma. Então, vocês têm que recapitular isso, né? Dar uma lida, dar uma procurada, uma ouvida nas aulas, para conseguir fazer. A número 5 é uma resposta e a número 6 é outra resposta, tá? 7. Como era a saúde mental no Brasil na época da ditadura militar? Isso está lá em outras aulas. Era tranquilo? Foi a professora que falou que não era fácil, que não era não sei o quê? Não. Então vamos procurar lá no material de estudo. Tá? O que ocorreu, número 8, o que ocorreu com a segunda conferência de saúde mental? Né? O que aconteceu com a segunda conferência? Tá? 9. O que estabelece a lei 10.216? Falamos nela nessa aula, tá? 10.
Em epidemiologia, qual a importância do registro no prontuário do paciente? Então, vocês vão ver que tem algumas perguntas que sim, eu dei uma pincelada nas aulas, mas tem algumas que não. Epidemiologia, registro do paciente prontuário. Falei numas aulas lá para trás. Então, se vocês estão, né, realmente assistindo a aula e gravando as coisas, vocês vão saber, tá na aula tal, tá? E esse é o motivo dessa aula de hoje e dessa recapitulação, para que fique realmente. Para que eu preciso escrever no prontuário do paciente? Né? Tá aí a pergunta, tá? Agora, né, vocês vão fazer verdadeiro ou falso, tá? Para mim. Vamos lá. Essa daqui vocês podem imprimir, né, o, esse slide, colocar F ou V na frente do parêntese e entregar dessa maneira, junto com as outras perguntas, né, de 1 a 10, que são para realmente escrever. Ler o conteúdo e escrever, tá? Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? O artigo 2º da Lei 10.216 prevê a consolidação das leis do trabalho e nos estatutos dos funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, no intuito de preservar a saúde mental da classe trabalhadora. Isso é verdadeiro ou falso? Então, vocês vão olhar lá na aula que eu dei sobre CLT, sobre essa lei, tá? Tivemos uma aula disso. Um ponto da Lei 10.216 importante de ser destacado é que a mesma aprova a construção de novos hospitais psiquiátricos, bem como a contratação de leitos psiquiátricos pelo poder público, ainda sobre a lei. Verdadeiro ou falso? Então, vocês vão colocar na frente para mim. A de baixo. Acolhimento. É a dimensão primária de todo o processo de assistência, sendo uma etapa imprescindível para um adequado e bem-sucedido atendimento. Dela participa exclusivamente o técnico de enfermagem. Então vamos lá. O início da frase parecia estar correto. Prestem atenção nisso. Mas é só o técnico de enfermagem que participa disso? Verdadeiro ou falso? Na segunda Conferência de Saúde Mental foi discutido o direito à divulgação e à educação. Essas devem atingir os veículos de comunicação em massa, como TVs, rádios e jornal. Tá? É verdadeiro ou falso nessa daí. Na frente ficou um parênteses, que é da questão de baixo, tá? Depois de jornais. Então vamos lá. Tem um parênteses aí, então é uma outra questão. Uma equipe multiprofissional é composta por profissionais de formações diferentes, que assegurem um atendimento integral e a troca de experiências, caracterizando um trabalho coletivo na construção de um projeto comum de trabalho, né? Então, o, o parênteses, né, na frente da quarta questão, ele tem outro parênteses no final. Então, a quarta e a quinta, ok? Sexta agora. Uma equipe mínima de saúde mental em unidade básica de saúde deve compor-se por pelo menos um psicólogo e um psiquiatra, evidentemente trabalhando em parceria com o generalista, o assistente social, o técnico de enfermagem, entre outros, tá? A frase aí também parece estar correta. Então, vocês vão ter que ficar meio atentos, prestar bastante atenção em possíveis pegadinhas. A planilha de programação local, PPL, foi falado em outras aulas, tá? É um instrumento que discrimina o crescimento da rede de assistência substitutiva ao hospital psiquiátrico, que seria o CAPS, né? Centros de convivências, moradias, etc. Avaliando os resultados esperados, as atividades mínimas e os parâmetros que poderão contribuir para o direcionamento dos recursos necessários para a implementação do planejamento local em saúde mental. Então, vocês têm que ler, né? Ver se a frase realmente condiz com as aulas que tivemos, colocar verdadeiro ou falso. A última aí. No Brasil, o marco institucional da assistência psiquiátrica foi a inauguração do Hospital Psiquiátrico Pedro II, em 1852, na cidade do Rio de Janeiro.
tá? Depois dessas questões, temos questões de múltipla escolha. Eu vou ler com vocês também. Ah, professor, mas por que você está dando tanto exercício? Os exercícios estavam, né? As respostas dos exercícios foram vagos, tá? Isso, né? É para ajudar na nota de vocês, ok? E devem ser feitos, tá bom? Vamos lá. Questões de múltipla escolha. O artigo 2º da Lei 10.216 prevê que o usuário tem o direito de receber o maior número de informação a respeito de sua doença e de seu tratamento, bem como, primeiro, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concetâneo, tá errado isso aí, as suas necessidades, né? 2, em se tratando de atividades reconhecidas como especialmente desgastantes do ponto de vista psíquico, diversificar essas atividades. 3. Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração. 4. Ter garantia de sigilo das informações prestadas. 5. Né? Quinto, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Sexto, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Então vamos lá. Aí vocês vão responder para mim, né? Marcar A, B ou C. As afirmativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. As afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Apenas as afirmativas 2 e 6 estão corretas. Então, vocês vão colocar lá para mim. Qual resposta que é a correta dessa? A, B ou C, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. B, C ou D, tá? A letra A não tá aí. Sobre as internações psiquiátricas, segundo o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, todas as afirmações estão corretas, exceto o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou determinação do médico assistente. B. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante a um laudo, né, circunstanciado que caracterize os seus motivos. Letra C. Da o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Letra D. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 48 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual, pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tem ocorrido. Tá? Então, qual dessas letras é a correta? Ok? Número 2. Voltando nessas questões de múltipla escolha aqui, do número 1, tá? Tem um erro aí. Então, vamos lá. A letra A, aqui em cima, tá? Antes da letra B, C e D, a letra A é assim, ó. A afirmativa 2 está incorreta. Aí vem a letra B. As afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. A letra C. Afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão incorretas. De novo, tá faltando a letra A em cima da letra B, aí, e nela estaria escrito: a afirmativa 2 está incorreta. Tá bom? Então, se atentem a isso. 3, né? Considerando as diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, no que diz respeito às internações psiquiátricas, assinale a opção incorreta. Vamos lá. A internação psiquiátrica é aquela realizada sem o expresso consentimento do paciente, em qualquer instituição de saúde.
tá? Vocês vão achar a correta. Letra B. O paciente psiquiátrico ou indivíduo suspeito de atentar contra a própria vida ou de outros, perturbar a ordem ou ofender a moral pública deverá ser recolhido em um estabelecimento psiquiátrico para observação e tratamento, tá? Isso é após, né? Isso é considerando a reforma psiquiátrica brasileira. Então, atentem-se a isso. O estatuto social, né, do enfermo, conferido ao louco, tem duplo efeito. Por um lado, o direito à assistência e, por outro, sua exclusão social. Está correto, está falso, né? O risco de heteroagressão, de autoagressão e de agressão à ordem pública, de exposição social e a incapacidade grave de autocuidados fazem parte dos critérios para internação involuntária associada a doenças mentais. Então, isso é verdadeiro ou falso, tá? Então, alunos, respondam com calma, tá? Tem uns minutinhos agora no final. Respondam com calma, tá? E deixem, por favor, na secretaria, tá? Para que as notas, né, sejam boas para todos, ok? Boa noite para vocês e até a próxima aula.